Então a gente está começando a dizer, para começar a entender aqui o nosso assunto de hoje. O senhor estava querendo dizer que desde o início da história do cristianismo, sempre, em determinadas regiões, determinadas ocasiões, levantaram-se, então, dificuldades, objeções contra a Igreja Católica das mais diversas formas, né? A Igreja lidou com muitos desses, vamos dizer assim, dessas vozes heréticas, dessas heresias que levantaram durante a Igreja, em determinadas épocas da história. No século XVI, a gente se depara com um caso específico de alguém levantando e protestando contra determinadas posições da Igreja. Já vamos dizer diretamente, então. No ano 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, dizem os historiadores, apesar desse ato não ter sido oficialmente uma unanimidade entre os historiadores, é um consenso para a maioria deles, que ele pregou 95 teses, pregou mesmo, na porta de uma famosa igreja lá na cidade de Alemanha, inclusive uma igreja de um castelo, né, Padre Guido? Sim, do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ele pregou 95 papéis, digamos assim, folhas como este está aqui, chamado de teses. Isto é, 95 acusações contra a Igreja Católica, com uma divergência total daquela que era a doutrina ensinada pelo magistério da Igreja. Agora, para fazer isso, Martinho Lutero, você fez muito bem em dizer que era um sacerdote inteligentíssimo, era professor de teologia, inclusive, religioso, né, da ordem de Santo Agostinho. Exato. Martinho Lutero era uma pessoa que enxergava bem o que estava ao seu redor. O que quero dizer com isso? A Igreja não estava passando por um dos seus melhores momentos da história. Havia situações contraditórias entre, por exemplo, a pobreza evangélica anunciada e pregada por Jesus e um estilo de vida que não tinha nada a ver com a pobreza. Até do ponto de vista moral, muitas coisas deixavam a desejar. A parte do clero da qual o próprio Martinho Lutero convivia, infelizmente, não dava um bom testemunho. Não era uma época fácil mesmo. A gente encontra problemas, a gente pode dizer assim, Padre Guido, nesse clero lá da Europa? Exato. E com uma situação, inclusive, única neste século. Por exemplo, eu sou italiano, no meu país, na Itália, havia, por incrível que pareça, havia 5 papas ao mesmo tempo. Imagina, meus amigos, que situação. Cada papa com a sua fatia, digamos assim, do bolo da igreja. Isto é, com os seus fiéis. Havia também interesses políticos em ter um domínio. Portanto, aquele que era chamado de poder temporal dava uma imagem muito negativa diante da igreja anunciada por Jesus e que, repito, estava passando por um momento muito difícil. Podemos logo dizer que tudo o que aconteceu com a reforma protestante irá gerar, será o assunto do nosso próximo programa, uma resposta, uma reação da igreja. Uma contra-reforma. Exato, contra o que a igreja fará. E nós ouviremos isso, nós estudaremos no próximo programa, semana que vem. Mas a igreja teve que enfrentar os ventos contrários que não eram baseados na fantasia. Havia muita responsabilidade dentro da mesma igreja e, portanto, notamos este fenômeno que atingiu seja a Alemanha com Martinho Lutero, a França e a Suíça com Calvino e a Inglaterra com o rei Henrique VIII, nascendo 3 religiões protestantes que chamaram-se de luteranismo, né, anglicanismo e calvinismo. E cada uma delas, até hoje, mesmo transformadas em outras ramificações, porque não conseguiram manter a sua unidade, entre aspas, Eric, Jesus estava com toda a razão, né? Quando Jesus afirmou que um reino, quando é dividido em si mesmo,
nunca mais se encontra a sua unidade, e até hoje nós notamos este fenômeno, e notamos, reconhecemos isso, uma verdadeira proliferação de igrejas que são nossas irmãs também, mas que não compartilham o nosso mesmo credo. Pois é, e aí é um número gigante, né? A gente não consegue nem ter uma fonte precisa para saber quantas igrejas protestantes existem no mundo atualmente. É muito difícil de saber. É um número oficial que a gente possa confiar, inclusive para a gente divulgar, porque são milhares e milhares e milhares. Mas a raiz, onde a gente está dizendo ali no século XVI, tudo começou com Martinho Lutero. Só quero deixar uma coisa bem clara aqui para que não fique nenhuma confusão. Olha só. O que eu disse agora há pouco, que os historiadores, existem divergências, é apenas no ato simbólico de Martinho Lutero de ter pregado na porta da igreja as tais das 95 teses. Isso é um ato simbólico da qual há divergência entre os historiadores. O que não há divergência é que ele realmente criou essas 95 teses, publicou de outras maneiras, foi dizendo para todo mundo ali da época da maneira que ele podia. Isso não há dúvida, tá? Isso aconteceu. A dúvida é apenas no ato simbólico de pregar lá na parede. Agora, Padre Guido, na parede não, na porta da igreja. De maneira geral, né, qual é a principal crítica de Lutero? O que ele protestou? Né? Onde começou o protesto dele? Certo. Em primeiro lugar, ele protestava contra a incoerência da igreja. Se a igreja é anunciada por Jesus como uma entidade, digamos assim, que se despoja dos bens materiais, ele notava aquela riqueza, inclusive, digamos, exagerada. Na hora que Lutero gritava contra esta situação, estava acontecendo um fenômeno em Roma. O Papa havia mandado para pregar na Europa centenas de padres, anunciando o benefício das indulgências, com a finalidade de arrecadar fundos para construir a Basílica de São Pedro. O Padre Guido está fazendo referência ao Papa Júlio II, que iniciou, então, a construção da nova Basílica de São Pedro, que está de pé até hoje. O Papa Júlio II, então, começou com isso. Só que estes padres não estavam devidamente preparados para anunciar a indulgência, este benefício espiritual. E tudo virou uma situação de economia, de administração, até chegaram a criar situações ridículas. Havia até um provérbio em alemão que dizia, na Alemanha, veja só, que a cada moeda que entrava no bolso destes padres, uma alma saía do purgatório e ia para o céu. Lutero era inteligentíssimo, sabia o que eram as indulgências e sabia muito bem explicar. E quando se encontrou com estes padres enviados pelo Papa e que não conheciam a doutrina, ele gritou o escândalo, não? O Papa não pode fazer uma coisa desta. É verdade que a Basílica de São Pedro foi construída com a colaboração de todos os cristãos do mundo, né? Especialmente da Europa. Mas a maneira como foi pregada a indulgência parecia um verdadeiro comércio. A indulgência, que é uma coisa séria, nós falamos sobre isso bastante no programa da semana passada, que nada mais é do que a igreja acessar os méritos eternos de Cristo para, a favor dos fiéis, livrar, então, as consequências do pecado. Um pecado, uma vez já perdoado na confissão, sim, as consequências são sanadas através dos méritos eternos de Cristo, na qual a igreja tem acesso. Exato. Agora, é bom lembrar aos nossos fiéis a definição da indulgência, né? Que é a remissão, isto é, o perdão dos castigos temporais merecidos pelas almas devido aos pecados cometidos na terra e já perdoados. Já confessados, exato. Mas permanece sempre um merecimento de um castigo. E deste castigo que é tirado graças aos merecimentos de Jesus. A igreja tem o poder de fazer isso. Inclusive, como falamos semana passada, os primeiros 8 dias do mês de novembro, dedicado à oração
para os nossos entes queridos que nos precederam na vida eterna, a Igreja concede a indulgência plenária especial aplicável às almas do purgatório. Então, através de uma doutrina séria e correta, que diz respeito às indulgências, os abusos cometidos, então, por parte do clero, e na qual a incoerência que Martinho Lutero viu, entre outras coisas, ele resolveu protestar. A diferença é que outros reformadores da Igreja, ou de seu tempo, não da Igreja propriamente dita, do seu tempo, por exemplo, São Francisco de Assis, o próprio Cristo pediu, reconstrói a minha Igreja. Porém, ele não rompeu com a autoridade do Papa e nem com outros pontos essenciais da fé católica, diferente de Lutero. A gente está acabando esse bloco, Padre Guido. Dentre essas coisas que foram rompidas do pensamento católico, um grande problema é acreditar somente nas Sagradas Escrituras. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, o senhor responder depois do intervalo, então. Se é verdade a tese de Martinho Lutero que somente a Bíblia basta para a salvação, na própria Bíblia não teria que estar escrito isso? Se só a Bíblia ela basta por si só, não deveria estar escrito na Bíblia que somente ela basta e mais nada? O senhor vai responder isso depois do intervalo, tá certo? Porque a gente vai então rapidinho para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com essa questão da Bíblia e muito mais no programa Eclésia ainda hoje. Não sai daí, a gente volta já.